Olá, bem-vindos ao blog, eu sou Juliana, do blog Cutina de Juliana, e hoje eu vou fazer para vocês mais uma receita. Vai ser uma receita de um bolo, é uma receita da minha irmã, é um bolo de Toddy. Ele é bem simples de fazer, fica super fofinho, macio e são poucos ingredientes, acho que vocês vão gostar. Então vamos lá ver o que vai nesse bolo. A gente vai precisar uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho uma xícara de chá de Toddy. É Toddy mesmo, viu gente? Porque vocês podem me perguntar, posso colocar Nescau? É que a consistência do Toddy e do Nescau é um pouco diferente, então eu tô usando Toddy mesmo. 150 gramas de margarina, aqui tá em temperatura ambiente. Tanto a margarina quanto o ovo, eu dou a dica para vocês tirarem uma meia hora antes da geladeira do preparo do bolo, tá? Porque fica melhor, a margarina fica mais macia, então ela vai se incorporar melhor à massa. Vamos continuar. Aqui eu tenho 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar. A gente ainda vai precisar de 200 ml de leite. Eu estou usando aqui o leite integral, que é um leite com mais gordura, que também para o bolo é melhor. E aqui eu tenho 4 ovos que eu separei as claras das gemas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse bolo é bater as claras em neve, tá? E vamos deixar reservado para depois fazer a massa. Então por isso que eu falei também da dica de tirar os ovos antes da geladeira, porque quando eles estão em temperatura ambiente, as claras ficam mais firmes. Então é simples, a gente vai precisar de uma batedeira, coloca as 4 claras aqui, vamos ligar e esperar elas ficarem bem branquinhas e bem durinhas. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Pessoal, ponto da clara de neve, tá vendo? Ela fica bem branquinha e olha aqui, ó. Tá vendo? Ela bem firme, bem firme mesmo, tá? Então agora a gente bateu, ó. Vou colocar ela num recipiente separado, tá vendo, ó? Ela fica até meio que toda junta. Esse é o ponto da clara. E agora a gente vai bater o resto da receita. Isso aqui a gente vai deixar separado. Bom, o próximo passo agora é iniciar a massa propriamente dita. Nós vamos colocar a manteiga, as 150 gramas, manteiga não, margarina, desculpa, aquela margarina para culinária, junto com as 2 xícaras de chá de açúcar, tá? Por isso que eu também falei, é legal essa margarina estar em temperatura ambiente, porque vai criar uma pastinha muito mais fácil aqui do que se ela estiver dura e gelada. Então, mesma coisa, coloco aqui, vamos ligar. Bom, pessoal, ó, misturei, incorporei a margarina com o açúcar, tá? Você vê que formou uma pastinha. Agora eu vou vir com as gemas, vou colocar aos poucos, mas com a batedeira ligada, tá? Então aqui a gente liga a batedeira e eu vou começar a colocar essas gemas. Bom, ó, incorporadas as gemas, agora com a batedeira ligada eu vou intercalar leite e farinha. Vou colocar um pouco de farinha, a massa vai ficar mais pesada. Eu venho, molho um pouco com o leite, deixo bater e assim sucessivamente até colocar inteiramente as 2 xícaras de farinha, as 2 xícaras e meia de farinha e os 200 ml de leite, tá? Então, batendo, vamos começar, ó. Um pouco de farinha. E aí, ó, tá vendo? A massa fica pesada, ó. Aí você vem com um pouquinho de leite para ajudar. E assim vai intercalando. Ó, pessoal, tá aqui, ó, incorporado a farinha e o leite, tá? 100%. Agora o que a gente vai fazer? Opa, soltou aqui. A gente vai colocar agora o chocolate também batendo na batedeira, tá? Então a mesma coisa. Liga e vai colocando aos poucos. Se colocar tudo de uma vez vai levantar um pó absurdo, né? Então vai colocando aos poucos o chocolate. O chocolate não, o Toddy, que tem que ser Toddy. Ó, pessoal, então incorporado o Toddy. Agora eu tirei da batedeira, nós vamos fazer manual, tá? Eu vou colocar por último não, penúltimo é o fermento e o último são as claras em neve, tá? Então tá aqui uma colher de sopa de fermento. A gente incorpora sem bater muito essa massa, tá? Porque a gente não quer esquentar a massa para o fermento não começar a agir antes da hora. Aqui já deu. E agora nós vamos vir com as claras em neve também, colocando aos poucos e incorporando também sempre delicadamente, tá? Não saiam batendo vigorosamente que vocês tiram todo o efeito da clara de neve, que é deixar esse bolo airado. Então, ó,
É assim que a gente mistura a clara em neve, ó, delicadamente. Bom, então depois eu já coloquei a massa na forma, eu vou explicar pra vocês. Por último, como eu disse, eu incorporei as claras em neve até a massa ficar homogênea. Aqui eu tenho uma forma, eu coloquei essa com furo no meio, mas quem não quiser pode fazer em forma inteira mesmo. Essa daqui tem mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro. Se vocês colocarem numa forma menor, vai sobrar massa. Aí vocês podem, por exemplo, colocar em forminha de cupcake e fazer uns bolinhos extras, porque dá bastante massa essa receita, tá? E não se esqueçam, claro, de untar e enfarinhar a sua assadeira, né? Porque senão o bolo vai grudar. Enquanto eu estava preparando a minha receita, eu já deixei meu forno pré-aquecendo. É super importante deixar o forno pré-aquecendo e não colocar o bolo num forno frio, tá? Faz diferença assim na hora do crescimento. Temperatura de 200 graus, 180, 200 graus, depende do forno de cada um. E agora vamos levar ao forno e vamos esperar pelo menos meia hora antes de abrir esse forno, tá? Também porque senão isso também influencia depois no bolo ficar ruim ou não crescer. Bom, pessoal, meu bolo ficou 50 minutos no forno, tá? Teste do palito, ó, sequinho. Então a gente pode desenformar. Espera esfriar um pouquinho, né? Pra não... que o bolo ele fica muito fofinho quando ele sai do forno. Eu sempre solto um pouquinho das laterais, ó, passo uma faca. Dou uma soltadinha. Bom, eu vou virar primeiro num prato, que ele vai ficar de cabeça para baixo, para depois virar no prato que eu vou servir mesmo, tá? Bom, pessoal, ó, como vocês podem ver, ó, é um bolo muito fofinho, extremamente, tá? Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como ele fica. Aí, ó, o bolo de Toddy pra vocês, ó, ele fica uma delícia pra tomar com café, enfim, pra servir aí pra uma visita que venha na sua casa. Vocês viram que ele é fácil de fazer, é rápido e simples, né, mas às vezes o que é mais simples é o que é mais gostoso. Então essa foi a nossa dica de hoje, um bolo de Toddy. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais receita, acesse o nosso blog ou o nosso canal lá do YouTube, tá bom? O blog é www.cotinadejuliana.com.br, tá bom? Um beijo e até a próxima!